Oi, eu sou a Yara, do canal Abajur. Hoje eu vou falar sobre o transporte público da Île-de-France, que é a Grande Paris. Bom, aqui o transporte, ele funciona basicamente em ônibus, trem, metrô e bondinho, que deve ter um nome melhor que esse que eu não sei. Em geral, eles são integrados por um cartãozinho que chama Pass Navigo, que no Brasil é como se fosse o nosso bilhete único. E você paga ele por semana ou por mês, desde que você trabalhe ou estude em Paris, ou nas zonas que você pretende transitar. Os preços deles são os seguintes: para transitar entre a área 1 e 2, que é Paris, e algumas pouquinhas cidades em volta, assim, um pouquinho, porque aqui é separado por zonas, custa 20,40 € por semana, para você andar livremente pelas zonas 1 e 2. Por mês, custa 67,10 €. Agora, para você transitar, por exemplo, pelas zonas 1 e 4, que daí você já vai um pouquinho mais além, em outras cidades, custa 32 € por semana ou 105,40 € por mês. É caro. Caso você deseje pegar um ônibus ou um metrô nas zonas 1 e 2 de Paris unitário, você vai pagar 1,70 € para comprar o ticket Vende em padaria, nas estações também. Caso você queira entrar no ônibus e pagar direto pro cobrador, que é o motorista, você vai pagar 2 €. E basicamente esses são os preços. Aí você consegue comprar em toda estação de trem pela maquininha, estação de trem ou metrô, você consegue comprar um pacote de 10 por 13,40 € ou 20 por 24 € alguma coisa, não lembro exatamente. Então, é caro, mas ao mesmo tempo o transporte aqui é de qualidade. Não vou dizer que ele não lota, porque isso é uma ilusão, tá, gente? Achar que é só em São Paulo que o metrô às 6 da tarde é lotado. Aqui também tem muita gente, então, claro que de manhã e no final da tarde o metrô é lotado. Coisas que eu gosto muito aqui, que não tem em São Paulo. Todas as paradas de ônibus, elas têm o horário em que o ônibus passa, e aqui os horários são bem certinhos. Em geral, eles não chegam atrasados. Eu sei que isso tem em São Paulo. Agora, o que não tem em São Paulo, que eu gostaria que tivesse. Um mapinha de onde eles vão exatamente. Então, tem um mapa da rua com todas as paradas que ele vai fazer. E um pouco em cima disso, tem uma televisãozinha que mostra o número do ônibus, qual é o destino dele e quantos minutos falta para ele chegar no ponto. Mostra do próximo e do seguinte. Isso é legal, porque você sabe que se você não puder pegar o próximo, por qualquer motivo que seja, você sabe quanto tempo vai demorar para chegar o outro ainda. Então, isso é ótimo. Tem isso em muitos pontos de ônibus e em todas as estações de trem e metrô. Sempre vai ter uma TV com o nome da linha, para onde ela tá indo, quanto tempo vai demorar para chegar o trem, o próximo trem e o seguinte. Então, isso é uma coisa que facilita a vida, assim, disparadamente. Uma coisa que eu gosto muito aqui e que pra mim faz muito sentido é que existem ônibus noturnos e não são poucos. Então, se você quiser sair à noite, você pode ser despreocupado, porque talvez você tenha que andar um pouco, porque eles não passam por todos os lugares. Mas, em geral, eles são uma mão na roda, porque eles chegam... a área de abrangência deles é muito boa. Então, por exemplo, onde eu moro numa outra cidade, que não é Paris. Mas se eu for pra Montparnasse, que é uma estação bem grande, se eu pegar qualquer ônibus noturno que vá parar na Montparnasse, eu pego um ônibus lá que vem parar na avenida principal da minha cidade. E a cidade não é tão grande, então eu só preciso andar um quarteirão e aí eu chego onde eu moro. Isso é ótimo e ele atende bem a Ilha da França inteira. Isso é incrível. Outra coisa é que o tempo de espera entre um trem e outro e o ônibus e outro não é grande. Em geral, os trens passam a cada 3 minutos. Os trens não, os metrôs. Os trens já demoram um pouco mais, dependendo de qual linha você pega. Às vezes eles podem demorar 10, 15, 20 minutos. Depende bastante. E os ônibus, pelo menos o meu, ele passa a cada 10 minutos. De noite, depois das 8, 9 horas da noite, ele começa a passar a cada 15 ou 20 minutos. Ah, importante, muita gente já deve saber disso, porque sempre que alguém fala que vai vir pra Europa, o pessoal fala: guarde o ticket, pelo amor de Deus, não faz a besteira de jogar o ticket fora. Por quê?
Porque aqui, se você for em qualquer estação de metrô e de trem, perto da catraca, não tem segurança, às vezes não tem nenhum funcionário. Então, a garantia que eles têm de que você pagou pra estar lá é ou o seu Paz Navigou, que é o cartão, ou o ticket que você utilizou. Porque quando você bota na maquininha, ela te devolve o ticket marcado no horário que você passou. Então, você precisa manter ele com você a viagem inteira. Daí, às vezes, para trocar de linha de metrô, você precisa inserir ele de novo para ele te liberar, para ele perceber que você realmente pagou para estar lá dentro. E às vezes, para sair, ele pede para você passar também. Ou ele te devolve, ou a máquina engole o seu ticket e aí você já saiu pra rua mesmo. Agora, outro motivo de ser muito importante é que se um fiscal te para e você não tem o seu ticket porque você jogou fora ou porque você não pagou pra entrar, porque isso acontece muito aqui. Esses dias eu entrei no... Passei pela catraca, daí na hora que eu fui terminar de sair da catraca, eu senti um negócio batendo na minha perna. Aí eu olhei atrás, um belo cidadão passou junto comigo na catraca e eu não percebi. Porque, quer dizer, eu percebi porque ele foi burro e ele bateu o negócio na minha perna. Mas se ele não tivesse batido, eu não ia nem ter visto. Porque aqui a catraca, ela gira bastante, ela tem uma porta também. Então ele segurou a porta aberta e passou por trás de mim, tipo, como quem não quer nada, e foi. E as pessoas fazem bastante isso aqui. Então, na hora que o segurança te pega, ele vai querer ver se você pagou pra estar viajando ou não. Se você não pagou, eles vão te cobrar 45 euros por pessoa sem ticket ou sem comprovante de que entrou pagando. Então é bem caro, então não vale a pena pagar sim, viu, gente? Não se engana só porque não tem fiscalização, porque primeiro, é errado. Se você tá viajando, você vai pagar por isso. E segundo, vai sair muito mais caro, né? 45 euros em relação a 1,70, vamos lá, né? Então, essas são, acho que as coisas principais. Agora eu vou mostrar pra vocês o mapa pra mostrar primeiro a quantidade, a abrangência de linhas que tem aqui. E segundo, como funciona o lance das zonas que eu falei no começo. Esse daqui é o melhor mapa que eu já consegui. Eu sempre falo pras minhas amigas daqui, tipo, gente, você tá com problema com o mapa, pega esse, porque ele é realmente útil. Então, eu vou mostrar pra vocês. Isso daqui é a região da Ilha de France. Isso tudo aqui mesmo. Vocês estão vendo? Aqui tá a zona 1. Aqui tá a zona 2, que é esse verde maior, mais escurinho. Zona 3, e zona 4 e zona 5. Então, como eu falei pra vocês, da zona 1 à zona 2 é um preço, da zona 1 à zona 3 depende de onde você sai. Eu estou... Vou mostrar com o dedo anelar por causa do esmalte. Aqui, em Clamart, então eu moro... Ups, mais pra cima. Aqui, eu moro na zona 2, na última estação da zona 2. É grande e tem muito trem. Dá pra perceber que isso aqui vai até o interior. Esses trens aqui tem uns que vão até mais longe. Aí quando é o caso de você querer ir pra uma estação que é mais longe do que o seu Paz Navigou aceita, você chega lá no carinha e fala, olha, eu vou Cresson, que é a cidade que a Elizabeth mora. Aí ele vai gerar um ticket que sai da sua casa, da sua estação até a estação que você pretende ir. E isso vai te dar o direito de viajar até lá uma vez. Pelo preço, por exemplo, vai custar acho que 3 euros, porque ela mora na zona 3. Não, na zona 4 ela mora, então vai sair um pouquinho caro pra ir até lá. Daí, quando eu for sair lá, eu vou passar o meu ticket e ele vai ver que eu realmente fui até o destino certo. Se eu tentar passar esse ticket, por exemplo, na zona 5, que não é permitido porque eu não paguei por isso, aí ele não vai passar, você vai ficar preso dentro da estação e você vai ter que pedir para um segurança te liberar. E daí o que vai acontecer? Ele vai te cobrar, porque ele vai perceber que você não tinha pago pra estar lá. Isso não acontece sempre, não é sempre que vai ter um segurança lá. A maioria das pessoas que eu não consigo passar, passa por baixo da catraca mesmo. Mas, enfim, o certo seria que isso aí que eu falei acontecesse. Agora, os metrôs não estão compreendidos nesse mapa aqui. Ele é um lado. Aí, na hora que eu viro, esse é o metrô de Paris, gente. Pois é. Isso tudo aqui é o metrô. Todas essas linhas, que no total vai até a 13. Então, devem ser 13 linhas. Deve ser 3 linhas. E tem umas linhas de trem que passam pela cidade também, que são 1, 2, 3, 4, 5. Umas 3 que atravessam a cidade e outras que só chegam até uma
um terminal importante, como, por exemplo, em São Paulo, uma linha de trem que vem do interior que para no Tietê, uma linha de trem que vem do interior que para na Barra Funda. Aqui é a mesma coisa, 5, que são bem importantes. E aqui embaixo ainda tem as linhas de ônibus noturnas, que vocês podem ver que também não é pouco. Então, por essas e outras, eu acho que o transporte daqui é muito bom. E outra coisa que eu gosto muito do transporte daqui é que, como vocês puderam ver, que tem muita estação de metrô pelo meio da cidade. Aqui, você assim, você tá no meio da rua e fala, putz, quero voltar pra casa. Aí você olha e fala, putz, mas essa estação de metrô não vai pra minha casa. Aí você olha no mapa, que toda entrada de metrô vai ter um mapa do seu entorno, você consegue ver que em questão de 3, 4 quarteirões vai ter outra estação de trem ou de metrô. E pode ser que essa seja da linha da sua casa. Então, aqui, como a cidade tem muito metrô e não é tão grande quanto São Paulo, por exemplo, você tropeça em estação de metrô. Hoje mesmo eu dei uma volta e nessa voltinha que a gente deu, assim, pra ver as lojas, pra passar numa doceria, a gente passou por umas 6 estações de metrô, de linhas diferentes, então é muito fácil. Então é isso. Acho que deu pra explicar um pouquinho de como é que funciona. Aí, se você quiser ir pra outra cidade do interior e tal, aí você já precisa ir pros terminais certos e comprar uma passagem como se fosse uma de avião, só que pra trem. E daí já é um assunto para outro vídeo que um dia talvez eu faça. Vamos ver se precisa ou se alguém tem interesse nisso. Então, pra quem tinha alguma dúvida, é assim o transporte público em Paris. Mas ainda assim, tomara que minha mãe não esteja vendo esse vídeo, aqui eu tô andando igual uma camela. Porque às vezes eu quero ir para uns lugares que são meio fora de mão e que daí você tem que pegar 2 ônibus e o ônibus custa €1,70 e o meu passe Navigo não chegou ainda. Então, eu normalmente vou andando. Teve um final de semana aqui com uma amiga, a Rúbia, que a gente andou mais de 30 quilômetros. É uma jornada escoteira isso, uma jornada sênior. Porque, gente, anda daqui, anda dali. Ah, se a gente andar mais um pouquinho, a gente vai acabar passando na frente de um museu que é bonito. Ou, putz, mas se a gente for pela Pont des Arts, vai ser legal. Putz, disseram que a Boulevard Raspail é bonita. E daí nisso a gente vai andando, andando, andando. Então é isso. Até o próximo vídeo. Se alguém tiver alguma sugestão do que eu falo, porque criatividade não tá tendo, entendeu? Então, um beijo e tchau, tchau!